Olá, bom dia, tudo bem com você? Permita-me ler um texto das Escrituras que encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo 17, que nos diz: o justo viverá por fé. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele encontrou um ambiente histórico, cultural totalmente preparado para a sua chegada. Paulo, inclusive, disse que foi na plenitude dos tempos, no momento exato, no momento programado por Deus. Deus preparou pelo menos 3 civilizações para a chegada do Messias: os gregos, os romanos e os judeus. Os romanos influenciaram na questão da política, os gregos na intelectualidade e os judeus na religiosidade. O primeiro século da era cristã é conhecido como o período apostólico, isso porque os apóstolos ainda estavam vivos e batalharam com todas as suas forças pela verdade do Evangelho. Paulo e os outros apóstolos convocavam a igreja para batalhar pela fé que foi entregue aos santos e a manter intacto o conteúdo do Evangelho. Essa não era uma batalha fácil, uma vez que a igreja era extremamente perseguida e os césares odiavam a fé cristã. Nero, um personagem importante nesse momento, incendiou Roma e, segundo alguns posicionamentos históricos, ele colocou a culpa nos cristãos. E, em consequência disso, foram estes perseguidos e mortos nas arenas. Por outro lado, as perseguições produziam uma igreja purificada, que quanto mais perseguidas, mais crescia. Durante o período que se seguiu à era apostólica, a Igreja de Deus esteve sob constante perseguição romana. Um nobre exército de mártires partiu para a eternidade sob os rigores da espada, das feras e das ardentes fogueiras. Somente os que eram realmente convertidos se dispunham a pagar tamanho preço pela verdade do Evangelho. Mas mesmo assim, em meio a tantas perseguições, os cristãos aumentaram em número e alcançaram quase metade do Império Romano. Foi um período heróico para a igreja, uma vez que mesmo em meio às circunstâncias adversas, os cristãos viviam o Evangelho e testemunhavam a sua fé. Graças à bravura e coragem dos pais da igreja, as heresias foram combatidas, o que possibilitou o surgimento da doutrina da ortodoxia cristã. No entanto, algo aconteceu que mudou para sempre a ética e a teologia da igreja apostólica. No início do 4º século, o imperador Constantino se declarou cristão e em 313 d.C. decretou o Edito de Milão. Isso dava liberdade de culto aos cristãos, e os cristãos então foram integrados à sociedade romana, e não demorou para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado. Era o início da Igreja Católica Romana. A igreja, que até então formada era por pessoas de classe baixa, foi abrindo espaço entre a aristocracia. Antes que se iniciasse o 4º século, os templos pagãos já haviam sido abandonados, ou então transformados em templos cristãos. No século IX, não existia na Europa Ocidental quase ninguém que não acreditasse no Deus da Bíblia. Parecia ser um triunfo do cristianismo, mas na realidade, tal popularidade produziu resultados catastróficos para a Igreja de Cristo. Para começar, todos queriam ser membros da igreja, e quase todos eram aceitos, tanto convertidos como perversos. Homens ruins e ambiciosos desejavam cargos na igreja a fim de obter influência social e política. Por volta do final da Idade Média, aquilo que era simples se transformou em algo complexo. Os padrões mudaram. A igreja estava agora longe daquele perfil inicial dos apóstolos na igreja primitiva. Entretanto, nesse período de total abuso e de corrupção geral da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma. Nós então chegamos nos pré-reformadores, homens como os valdenses, no final do século XII, homens como John Wycliffe, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, homens como John Hus, que
que proclamou a necessidade da libertação da autoridade dos abusos do Papa. Homens como Jerônimo Savonarola, na Itália. Esses homens começaram a gritar contra os abusos da igreja e a clamar em defesa da fé apostólica, mas o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou extremamente escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Lutero passou por diversas crises espirituais. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse, por isso ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir, de alguma maneira, alcançar méritos diante de Deus. No entanto, o justo viverá por fé. O texto de Romanos 1,17 foi fundamental para que surgisse a reforma protestante no século XVI. Quando Martinho Lutero leu essa passagem das Escrituras, foi convencido de que a nossa justificação não se dá através das penitências, através das boas obras, através daquilo que eu e você possamos fazer para Deus. A justificação é pela fé. Querido, diante desse resumo histórico que eu trouxe para você, dando um pontapé inicial em uma sequência de estudos sobre a reforma protestante, eu quero dizer para você, nem eu, nem você, nem ninguém pode comprar o perdão de Deus através das nossas boas atitudes. A salvação, ela é de graça, mediante a fé. Você não pode conseguir méritos diante de Deus. O único mérito que existe na salvação são os méritos de Cristo, que é colocado na conta desse tolo pecador miserável, quando este crê em Jesus Cristo. O justo, portanto, só assim poderá viver por fé. Que Deus te abençoe.